E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio X Game. Então galera, antes de começar a falar para vocês sobre o relógio, eu vou mostrar primeiro as especificações, né, de tamanho de caixa e o peso do relógio também. Primeiro peso, 59 gramas apenas. Agora eu vou passar para vocês o diâmetro de caixa. Diâmetro de caixa 47 milímetros. Comprimento do relógio, né, que seria a distância entre pinos, 55 milímetros. A espessura do relógio, 16 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Tá vendo? O relógio ele é grande, tá? De médio para grande, eu diria. Mas assim, para quem tem pulso fino, que é o meu caso, então é um relógio aí, fica bem interessante, fica bem confortável, extremamente leve, como eu mostrei para vocês aí no vídeo, né? Parece que você nem está usando nada. Então é um relógio que veste muito bem, para quem tem pulso fino principalmente, né? Que é o meu caso. Galera, esse relógio aqui, ele tem a caixa em resina, tá? A catraca dele aqui é fixa, ou seja, ela não se move. O mostrador dele aqui é acrílico. Os botões dele são todos em resina também, pintados aqui de cinza. A coroa do relógio é em aço, vem aqui com a estampa do logotipo da marca. Esses números aqui, ó, todos eles são pintados apenas, né? Não são cravados na peça, são apenas pintados. A parte de trás do relógio é toda em aço, parafusado. Vem aqui as especificações do relógio, né? E aqui embaixo também, ó. Esse relógio ele é resistente à água 100 metros de profundidade, mas ele não é um relógio de mergulho, então você não pode pressionar os botões dele enquanto ele estiver molhado ou embaixo d'água. A pulseira desse relógio aqui é de altíssima qualidade, é uma borracha muito boa, tá? Ela é bem espessa, ó, como dá para ver, bem espessa. Tem um detalhe aqui na pulseira, né, que simula aquelas pulseiras de relógios de mergulho, que seria o Arcodion. O passador dele também é em borracha, assim como a pulseira. A fivela do relógio é em aço inoxidável e vem estampado aqui, ó, o logotipo da marca. Na parte de dentro da pulseira é completamente lisa, né? Sem aquele tratamento para ajudar no escoamento da água ou ventilação. Ela é completamente lisa. Na parte de dentro aqui da pulseira vem escrito Stainless Steel, né? Fazendo alusão ao aço que a fivela é feita. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, eu queria pedir para que você deixe um like, comente, pergunte, compartilhe, se inscreva aí no canal, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal aqui dentro da plataforma, tá? Todo e qualquer tipo de interação que você fizer aqui no canal ajuda bastante no crescimento aqui dentro da plataforma. Na descrição, tá aqui embaixo, tem vários links importantes que você pode acessar, inclusive o link da nossa loja, tá? É o primeiro link da descrição. Só um aviso, esse relógio aqui não está à venda, beleza? Então você não vai encontrar ele na nossa loja. Também tem um link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. É só você clicar aí no link que você vai ser direcionado para o nosso grupo lá do Telegram, beleza? Então galera, agora eu vou mostrar para vocês as funções que esse relógio tem.
Aqui ele está no modo hora, calendário, alarme, dual time. Repare que aqui em cima do 5 tem o DT, né, que é dual time, cronômetro, volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, vai manter ele pressionado até que comece a piscar o cursor. Você vai pressionar, mantém pressionado, vai começar a piscar ali o cursor no segundo. Você aperta aqui, ó, inferior esquerdo, você vai fazer a mudança. No caso, você vai zerar o segundo. Para você mudar, o algoritmo está piscando, você aperta novamente superior esquerdo. Agora ele está no cursor de hora, né? Para você fazer a mudança do cursor que está piscando, é só você apertar o inferior esquerdo. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Aperta novamente, você mudou agora para 1 minuto. Exatamente igual. Ó. Você aperta e solta, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressiona mais uma vez, agora você está no modo de 12 e 24 horas. Para fazer a mudança, é só você apertar aqui, ó, inferior esquerdo, que você muda entre 12 e 24 horas. Apertando novamente, ele vai parar de piscar, então você, nessa função aqui, você já fez todos os ajustes necessários. Calendário vai funcionar exatamente igual você fez na hora. Você aperta e segura o superior esquerdo, vai começar a piscar aqui, ó, esse da frente sempre vai ser um mês. Então, para você mudar, é só você apertar aqui, ó, inferior esquerdo, que vai mudar. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressiona mais uma vez, agora você foi para o dia do mês. Exatamente igual. Aperta e solta, é de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Aperta mais uma vez o superior esquerdo, agora você foi para o dia da semana, que está piscando aqui do lado aqui. Deixa eu só tirar o ponteiro da frente para que vocês possam ver. Pronto, agora melhorou. Tá aqui, ó, tá piscando o indicador do dia da semana. É só você pressionar aqui, ó, que você muda. Se você apertar e segurar, ele vai mudar rapidamente. Aperta novamente superior esquerdo, parou de piscar, significa que você fez o ajuste do calendário. Aperta mais uma vez aqui a função, o botão inferior esquerdo, sem que nada esteja piscando, você vai mudar automaticamente para a próxima função. Aqui, ó, é o alarme. Para você poder fazer o ajuste do alarme, você vai pressionar e segurar aqui, ó, o superior esquerdo, vai começar a piscar aqui, o cursor de hora, você muda apertando o inferior esquerdo aqui, ó. Achou o ajuste que você deseja? Pressiona mais uma vez, ele vai mudar, né? Agora no minuto. Você pode fazer o ajuste individual de cada algarismo, né? Na maioria dos relógios, você faz o ajuste dos dois algarismos juntos, né? Aqui no caso eu estou ajeitando só o algarismo da frente ali. Agora estou fazendo o ajuste do algarismo ali, o traseiro. Feito o ajuste, você aperta aqui, ele vai parar de piscar. Tá? A hora agora foi aqui para o cantinho, onde está piscando aqui. Aqui é para você mudar. Quando está assim, sem nada aparecendo, indica que o bip e o alarme estão desativados. Agora, quando tá piscando só esses risquinhos aí em cima, ó, indica que o alarme está ativo. Agora, quando está o sininho, é o bip de hora. Quando está os dois, significa, obviamente, que os dois estão ativos. Tanto o bip quanto o alarme do relógio. Pressionando mais uma vez aqui, ó, o inferior esquerdo, agora você foi para o modo de dual time. Repare que aqui em cima, pequenininho, tem um DT, que é dual time. Para você fazer o ajuste, é igualzinho. Você aperta aqui, ó, o superior esquerdo vai começar a piscar. Com o inferior esquerdo, você faz a mudança desse algarismo que está piscando. Aperta mais uma vez, ele vai mudar lá para o minuto, né? Você faz a mudança aqui, ó, apertando o inferior esquerdo, você faz a mudança do algarismo que está piscando. Aperta novamente aqui, você também tem o modo 12 e 24 horas no Dual Time.
Para fazer o ajuste aqui, ó, só apertar o inferior esquerdo que você faz a mudança normal. Apertando mais uma vez, você volta à tela inicial, né, onde nada está piscando, indica que você já fez todos os ajustes possíveis dentro dessa função. Cronômetro, né, superior esquerdo você inicia a contagem, superior esquerdo você para você poder zerar o cronômetro, você tem que parar e manter ele pressionado que ele vai zerar o cronômetro, ó. Apertei, ele inicia. Agora eu vou parar e resetar. Aperta e segura que ele zera o cronômetro. Quando você aperta mais uma vez, o relógio vai voltar lá para a tela inicial, né, que é a tela de hora. Aqui esse relógio ele tem o indicador de hora no formato analógico. É só aqui, ó, você fazer o ajuste na coroa, né? Você vai puxar aqui a coroa, vai fazer o ajuste, depois empurra a coroa para a posição inicial, gira ela para você ter certeza que ela está vedada. Se ao girar a coroa algum ponteiro lá dentro se mexer, tá errado. Você tem que puxar a coroa e empurrar ela novamente. Esses dois botões aqui, eles funcionam como botão de luz, tá? Esse aqui, superior direito, é o botão de luz, tanto é que está escrito aqui. E esse outro botão aqui, também ele é funcional, que também é um botão de luz. Eu acredito que eles tenham colocado esse botão aqui só para poder dar uma simetria maior, né, no visual do relógio, porque tirando isso, ele não tem função nenhuma a mais. Nenhum dos dois, para falar a verdade, né, além da função de acender a luz. Agora eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês tenham noção da capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, ó. A iluminação dele funciona perfeitamente, ó. Você vai conseguir ver a hora. Eu estou apertando aqui o superior direito. Agora eu vou apertar o inferior direito para que a luz acenda. Acendeu da mesma forma, tá? Ó, o inferior direito ele se acende a luz também. Galera, esse aqui é um relógio relativamente barato, tá? Ele aí oscila entre os 200 a 260 reais. É um bom relógio para você ter aí para usar no dia a dia, né? Tem uma resistência à água excelente de 100 metros. É um relógio que possui funções aí interessantes para você usar no dia a dia. Tem uma legibilidade excepcional, né? A parte analógica dele aqui é branco e o digital dele é positivo e você consegue ver perfeitamente a hora, além de ele ter luz, né? Você consegue ver no escuro tranquilo. É um relógio bonito, ele é simples, né? Porém altamente funcional, bonito também, confortável de ser usado. Pode ser usado aí na praia tranquilamente, né? Leve em consideração que depois você vai ter que lavar com água doce, mas super tranquilo, um ótimo relógio aí. O preço dele está bem justo, bem honesto para o que ele te oferece. Eu pelo menos achei ele muito parecido com o Tecnos Skydiver, pelo menos essa parte aqui interna, né? Eu achei parecido com o Tecnos Skydiver. Principalmente por causa desse mostrador tipo sorriso aqui, achei bem interessante. Esse relógio ele tem aplicação de lumen nos ponteiros, né, de iluminação, só que são muito fraquinhos, né, então quase não aparece, é indiferente. Mas a parte do digital, a luz é de boa qualidade, você consegue ter uma iluminação muito boa, né, nesse módulo dele aqui. Eu gostei bastante, é um relógio aí interessante para você usar ele no dia a dia. Ele tem em várias cores, tá? Esse é o mais bonito no meu ponto de vista. O preto com branco é o mais bonito, mas ele tem várias cores, tem azul, rosé, dourado, cinza. Aí aqui dentro muda também, tem outras cores, tem com módulo negativo. Tem muita cor, galera. Tem pelo menos umas 10 variações de cores. O modelo é sempre o mesmo,
só que a variação de cor é muito grande, tá? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Tem links que você pode acessar, tá? Inclusive o link do nosso grupo no Telegram. Se você quiser, a referência desse relógio aqui já está aí no título, né? Você com certeza já viu isso aí também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!